Eu queria que você que está aí na tua casa aí procurasse no teu aplicativo de celular ou na tua Bíblia mesmo aí no livro de João, capítulo 9, versículo 7. A Raquel vai colocar na tela para a gente aí. Evangelho de João, capítulo 9, verso 7. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? É uma das passagens que eu mais gosto do ministério de Jesus. Porque ela mostra para nós um meio diferente de Jesus trabalhar para um mesmo fim. Essa história você já conhece, né? Alguns discípulos andando com Jesus viram um cego, e era cego de nascença. E eles perguntavam para Jesus: escuta, Senhor, esse daí nasceu cego por quê? Ele pecou? Foram os pais que pecaram? Porque na tradição judaica era muito comum que se associasse qualquer tipo de sofrimento com pecado. Então, se você está sofrendo por algum motivo, você pecou. Então associava-se muito a qualquer desgraça, a qualquer intempérie, qualquer coisa desagradável, qualquer acidente, qualquer fatalidade que acontecesse. Então a cultura judaica, ela associava muito isso com o pecado. Então nessa cultura, né, nesse modo de pensar, coisas ruins não aconteceriam a pessoas boas de jeito nenhum. E era uma coisa totalmente antibíblica, por assim dizer. Uma coisa totalmente fora daquilo que Deus nos fala. E a gente está falando de uma época em que a Bíblia não havia sido escrita, os evangelhos não existiam, os evangelhos estão acontecendo. Mas nós tínhamos, por exemplo, o livro de Jó. A história de Jó já tinha acontecido muito tempo antes. Jó, a gente conhece, um homem íntegro, reto, um homem que Deus amava, um homem que Deus colocava lá em cima mesmo. E um monte de coisa ruim acontece com ele. Mas estava muito enraizado na cultura judaica essa questão de que está sofrendo é porque pecou. E aí os discípulos, com isso tudo enraizado no coração, eles estão caminhando lá e eles veem aquele homem cego de nascença lá. Você sabe que, diferente de hoje, onde existe todo um programa de inclusão social para pessoas com qualquer tipo de deficiência, pessoas com dificuldade, as pessoas serem inseridas no mercado de trabalho, ou pelo menos serem assistidas socialmente. Naquela época não, se você não tivesse condição de trabalhar e não tivesse uma família rica para te sustentar, você ia mendigar. Não tinha como se manter. Aquele homem cego, não existiam, não tinha sido sequer se cogitava em desenvolver o alfabeto braille. Então, estava totalmente à margem. Não tinha como se sustentar, não tinha o que fazer. E aquele homem está lá, mendigando. Jesus olha para os discípulos e diz: escuta, vocês precisam entender que nem sempre é assim. Não é que pecou, Deus castiga. Muitas vezes acontecem coisas desse modo para que a glória de Deus seja manifestada. É difícil para a gente assimilar esse tipo de coisa, porque sofrimento nunca é bom. Coisas ruins que acontecem são sempre muito desagradáveis. Ninguém gosta de passar por nada desagradável. Se nós pudéssemos e tivéssemos o poder de viver uma vida, um mar de rosas sempre, tudo dando certo, nunca ficar doente, nunca faltar dinheiro, nunca sentir dor, nunca brigar com ninguém, nunca ser contrariado, sabe? Se a gente tivesse o poder desse tipo de coisa, de não ver as pessoas que a gente ama sofrendo, a gente provavelmente usaria. Mas o mundo não é perfeito. O mundo deixa de ser perfeito a partir do momento que o homem peca e se distancia de Deus. Então a vida, ela tem os seus momentos ruins. Fazem parte. Se você for puxar pela tua memória e fizer uma conta simples, aí muito provavelmente os momentos bons foram em maior quantidade do que os ruins, mas os ruins te marcaram. Os ruins ficam ali na memória, ficam na mente. Os ruins, quando a gente lembra, machucam. Então, o sofrimento ele nunca está associado com coisa boa, mas é interessante que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E tudo inclui tudo mesmo. Deus escreveu lá, todas as coisas boas contribuem para o bem dos que amam a Deus. É tudo, até
as lutas que a gente passa. Tudo contribui para que nós sejamos edificados. Então Jesus ele começa a falar isso para os discípulos para que eles consigam entender que é uma maneira muito simplista de enxergar a vida. Quantas pessoas você conhece que são ótimas pessoas e que estão passando por momentos difíceis que você pensa assim, pô, não merece. Não, essa pessoa não merece. E por outro lado, quantas pessoas que você fala, poxa, isso daí é tranqueira, né? Isso daí dá tudo certo para ele. Então a vida não se resume ao fez o bem, recebe o bem, fez o mal, recebe o mal. Porque nós mesmos sabemos que passamos já por momentos ruins. E quando nós usamos de sinceridade para com nós mesmos, nós também chegamos momentos em que nós recebemos de Deus muito mais do que merecemos. Em que Deus nos abençoa sem sequer merecermos. Aquele homem está lá, aquele homem está desde nascença, aquele homem não sabia o que era a luz, aquele homem não entendia o que era o movimento, o formato das coisas, as cores, aquele homem nunca enxergou, porque ele nasceu cego. E aí Jesus, ele se move de compaixão, como ele se move de compaixão por todo aquele que tem necessidades. Entenda uma coisa, Jesus não é sádico de se alegrar com a tua desgraça, com o teu sofrimento, com a tua dor. As nossas dores não alegram a Deus. Deus jamais olha para nós e diz, merece. Deus jamais vai olhar para nenhum de nós e falar, você está sofrendo porque você merece. Estou alegre porque você está sofrendo. Deus não age desse jeito. Deus, ele sofre ao nos ver sofrendo. A Bíblia nos conta, no ministério de Jesus, um pouquinho antes dele começar todo aquele processo da crucificação, que ele olha para Jerusalém e começa a chorar. Porque ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar perto de mim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas e você não quis. Jesus sofrendo por causa da falta de arrependimento daquele povo. E era um povo duro, um povo difícil de lidar, um povo que, se nós analisarmos de maneira mais humana, eu estou falando do sentido humano, biológico mesmo, o ser humano que quer olho por olho, dente por dente. A gente acharia que aquele povo não merecia nada, assim como a gente talvez acha um absurdo, se a gente pensar de maneira humanamente falando, o perdão que Deus dá para Nínive, quando Jonas vai lá e prega para a cidade. Os ninivitas eram terríveis, eles eram violentos, eles não tinham misericórdia. Jonas não queria pregar, não é porque ele estava com medo, ele não queria que houvesse chance de arrependimento. Jonas queria ver Nínive ser destruída, porque ele achava que os ninivitas mereciam isso. Isso vai muito de encontro ao nosso julgamento, né? De ser simplistas, né? Aquele que fez coisa ruim tem que morrer, tem que dar tudo errado. E a gente se esquece que os pensamentos de Deus estão muito distantes dos nossos. E que talvez essa falta de misericórdia que muitas vezes a gente quer que Deus use com pessoas que a gente julga indignas de misericórdia, talvez outras pessoas também julguem-nos imerecedores dessa misericórdia. Eu e você somos imerecedores da graça. Eu e você somos imerecedores da misericórdia de Deus. Então, não faz muito sentido a gente pensar dessa maneira, olha, fez o que é ruim, receba o que é ruim. A lei da semeadura existe, mas a misericórdia de Deus está estendida a todos. E aí, Jesus chega naquele cego, e ele age de uma maneira totalmente diferente. A Bíblia nos fala de alguns cegos que Jesus curou. A Bíblia fala de alguns cegos. A Bíblia nos fala de Bartimeu. Bartimeu está lá, tanto tempo lá, do lado do tanque. Existia uma tradição que dizia que de tempos em tempos um anjo passava por lá e mexia aquelas águas, e que o primeiro que caísse ali dentro das águas depois dessa mexida do anjo ficava curado de qualquer malha. E ali você imagina a multidão que se juntava em redor daquela fonte. E olha, há muito tempo. Aquele homem estava há muito tempo paralítico, se não me engano, 32 anos. E eu não sei te dizer se por 32 anos ele não estava ali na beira, ali, esperando o momento dele cair na água. E Jesus chega para ele e pergunta, escuta, você quer ficar bom? Paralítico, né, do tanque de Betesda, né? Eu estou confundindo com o Bartimeu. O paralítico está ali, Jesus fala, você quer ficar bom? Ele fala, Senhor, eu não tenho ninguém para me levar lá. Jesus não perguntou se ele queria ajuda para chegar no tanque. Jesus perguntou, você quer ficar bom? Levanta, toma tua cama e anda.
Não precisa ir lá. Deus tem modos diferentes de agir. O cego Bartimeu agora sim, ele ouve que Jesus está passando e começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda chamar e fala: o que você quer? Falou: sei o que eu vejo. Então vê. Mas com esse cego, Jesus agiu de maneira diferente. Ele não chega para ele e fala: escuta, você quer enxergar? Enxerga. E levanta. Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do homem e fala: você vai até o tanque de Siloé e se lava. Por que eu estou frisando nesse versículo com você nesse momento? Porque toda a bênção, embora a salvação não existe esforço, ela é pela graça. A salvação, teve um preço muito alto pago lá na cruz. E o que depende de nós é tão simplesmente aceitar essa graça como algo real nas nossas vidas. Mas há determinadas coisas na nossa vida que dependem do nosso esforço. Alguma coisa nós temos que fazer. O esforço, e muitas vezes, em relação à bênção que vai vir, é um esforço tão pequeno. Veja bem, aquele homem há muito tempo cego, nascença. Qual que era a parte dele? Você vai se lavar no tanque. E ele vai e se lava. Você imagina o que é o preço, um preço mínimo para se pagar por uma bênção tão grande? Aquele homem foi, se lavou e voltou vendo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se alguém perguntar para aquele homem que esforço que você teve que fazer para ir do lugar que você estava até o tanque, e não fala a distância do tanque, se era longe, se era perto. Mas eu tenho certeza que se aquele poço fosse a quilômetros de distância, aquele homem teria ido, e depois que ele recebeu a bênção da cura, ele teria dito: valeu a pena. Faria muito mais. Faria muito mais. A gente está acostumado a associar a bênção com o esforço nosso. Nós temos a nossa parte para fazer para Deus, que é crer, obedecer. O que aquele homem teve que fazer? Obedecer aquilo que Jesus mandou fazer. A gente lembra da história de Naamã, né? Naamã é o general sírio. As crianças adoram essa história, né? 7 mergulhos do Jordão. Naamã, que era um capitão da guarda da Síria, era muito respeitado, muito querido, mas tinha um problema de pele. A Bíblia não fala se era uma hanseníase, se era um vitiligo, porque qualquer tipo de doença de pele naquela época também era considerada lepra. Qualquer manchinha era lepra. E ele ouve falar por uma menina que tinha sido levada cativa lá de Israel, que olha, se o Senhor estivesse lá na minha terra, o homem de Deus ia curar o Senhor. Talvez Naamã, ele já tivesse procurado todo que é tipo de médico dali, tivesse gasto um dinheiro tremendo tentando se curar daquilo, porque aquilo incomodava. Há coisas que nos incomodam. Há coisas que muitas vezes tiram a nossa paz, há coisas que tiram a nossa comunhão com Deus, que precisam ser curadas. Eu volto a falar o que eu disse alguns dias atrás. A mulher com fluxo de sangue vai atrás de Jesus atrás da cura. Ela não vai atrás de alívio. Chega um momento na nossa vida que Deus não quer nos dar alívio, Ele quer nos dar cura. Naamã queria a cura. Ele vai procurar o homem, leva um monte de tesouro, leva um monte de presente. E no final das contas, o profeta manda o servo dele para dizer: olha, o patrão mandou dizer para o senhor que se o senhor for lá no Jordão e mergulhar 7 vezes, o senhor vai ficar curado. Foi. Ele ficou bravo. E queria ir embora. E começou a falar um monte, onde já se viu. Ele manda um moleque de recado, ele tinha que ter vindo aqui. Eu achei que ele ia fazer, sei lá, um jogo de luzes, ia subir fumaça, ele ia passar a mão miraculosamente e eu ia ficar curado. E o pessoal tem que convencer ele: meu pai, senhor, se eu tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Porque ele achava que as águas do Rio Jordão eram muito sujas. E esse é o grande problema. A gente enxerga muito mais aquilo que não nos agrada e não o efeito daquilo que nos agrada. Porque muitas vezes obedecer a Deus não nos agrada. Vai contra aquilo que a gente acha prazeroso. Não é fácil quando Deus nos manda perdoar, a gente tem que perdoar. Não é fácil quando Deus diga que a gente tem que ser humilde e se humilhar. A gente tem que obedecer. Não é fácil quando Deus manda a gente esperar. Ninguém gosta de esperar.
Não é fácil quando Deus manda a gente dar graças em tudo, porque tem coisas que a gente tem vontade de xingar, não dar graças. Há coisas que parecem meio sem nexo. O próprio Noé vai falar, escuta, lá na minha terra tem rios muito mais limpos do que esse aí. Eu vou tomar banho nessa água aí suja. E aí tem que ser convencido. Por quê? Será que o teu milagre, a tua bênção, vale qualquer esforço? Será que você faria realmente tudo por aquilo que você quer muito? A coisa da nossa vida é que a gente diz assim, eu faria qualquer coisa para ter isso. Mas quando vai ver, não é bem assim. Porque a gente condiciona a uma série de coisas que nós gostaríamos de fazer. Faria qualquer coisa desde que seja o que eu quero. Não é assim que funciona com Deus. Deixamos de receber o milagre de Deus porque não obedecemos à voz de Deus. Porque não fazemos o esforço mínimo que Ele pede para nós, mediante a grandeza da bênção que Ele quer nos dar. Naamã, por fim, é convencido, né? Tá vendo lá que deve ter mandado, busca minha toalha lá, vai. E vai tomar banho. Ele mergulha a primeira, mergulha a segunda. E outra coisa interessante, se ele já ficasse curado na primeira, você acha que ele mergulharia as outras 6? Não. Ele teve que ir até o 7º mergulho. Talvez você esteja no meio de um processo para alguma coisa, esperando uma bênção de Deus, e não está conseguindo enxergar nenhum sentido nisso, nesse processo, nessa situação. Vai até o final, porque é só no final do 7º mergulho que você vai receber a cura, a bênção, a porta aberta, a solução para o problema, a harmonia dentro do teu lar, a reconstituição do teu casamento, da tua saúde. É só no 7º mergulho. É só aquele que perseverar até o fim que será salvo, que será abençoado. Se aquele cego estivesse no meio do caminho, desviado do caminho, vou não lavar nada, eu vou para casa. Esse homem não está com nada. Lavar o rosto, lavei o rosto milhares de vezes. Aí era diferente, Jesus estava mandando. E a Bíblia diz que ele volta vendo, glorificando a Deus. E as pessoas não acreditam, falam, não é possível. Esse não é o ceguinho que estava aqui há tanto tempo. Mas parece com ele, poxa, e aí? Até que chama os pais dele. Os pais dele falam, é nosso filho, e está vendo. A bênção era tão grande que as pessoas não acreditavam. Mesmo vendo ali que era aquela pessoa, não é você. Entenda isso. Quando nós obedecemos a Deus, Deus faz milagres. Os milagres acontecem e as pessoas que estão em volta ficam espantadas. Um dos objetivos do milagre é esse. É o que Jesus falou no começo. As coisas muitas vezes acontecem para que Deus seja glorificado. Deus foi glorificado na vida daquele cego porque ele obedeceu à voz do Senhor. Ele foi se lavar lá no tanque e voltou enxergando. Aí eu pergunto para você, qual é o tanque que você tem que se lavar? E que talvez você esteja aí rateando, esteja aí titubeando, esteja aí vacilando, porque não quer ouvir a voz de Deus. Quem que você precisa perdoar? O que você precisa entregar na mão de Deus? Em qual situação você precisa confiar? Todos nós temos o nosso tanque, onde a gente tem que ir lá lavar os olhos. E tem um outro sentido também, né? Para que a gente comece a enxergar. Muitas vezes os nossos olhos estão fechados e cegados pela raiva, pela mágoa. Muitas vezes os nossos olhos estão fechados por causa da soberba, por causa do nosso modo de enxergar as coisas. Porque nós enxergamos o mundo de um modo, Deus enxerga de todos. Ele vê muito mais do que você possa imaginar. Eu garanto a você que lá no meio da tempestade, quando os discípulos estão lá no barco, Jesus está dormindo lá no barco, e começa o vento soprar, começam as ondas a se levantar, aquela chuva bater forte, gelada, e o barco balançando. Homens experientes, homens que já estavam acostumados, pescadores, eles estavam acostumados a viver no meio da água. Com certeza já tinham passado por outras tempestades, por outros vendavais. Mas mesmo naquele momento, quando a chuva caía, eles não conseguiam se lembrar que Jesus estava no barco. Eles começaram a ficar desesperados. Na nossa vida dessa maneira, a gente se esquece que Jesus está conosco, está caminhando conosco, está no nosso barco, está ali junto de nós, e onde o barco que Jesus está não afunda. O barco que Jesus está não afunda.
Mas eles não conseguiam enxergar. Talvez você esteja nesse momento passando por isso. Vendavais se levantando contra você, você não entende que é ir lá e clamar ao Senhor. Acordar Jesus. Ir lá e expressar para o Senhor as suas angústias, como os discípulos fizeram. Foram lá e disseram: Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. Talvez você pense que vai morrer. Eu digo para você, você não vai morrer. O Senhor Jesus vai acordar, vai se levantar e vai repreender o vento, vai repreender as tempestades, vai repreender o mar bravio. E a bonança vai chegar na tua vida. E você vai ficar espantado como aqueles homens ficaram. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, que estava naquele barco, que depois foi levado numa cruz, que ficou sofrendo, padecendo, derramando um sangue santo por mim e por você, que morreu, que foi colocado naquele sepulcro, que ao terceiro dia ressurgiu, para que eu e você pudéssemos estar aqui. O mesmo Jesus que estava naquele barco, repreendeu a tempestade, repreende nessa noite a tempestade da tua vida. Faça com que os teus sonhos voltem a ser sonhos plausíveis, acreditáveis. Porque para Deus não é impossível, como nós cantamos aqui. Os vendavais, eles se levantam na nossa vida. Mas para aquele que está firmado em Deus, não há nada que possa derrotá-lo. Olha comigo, Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Porque Tu és aquele que abriu os olhos lá do cego, que fez com que o paralítico se levantasse. Tu foste aquele que ressuscitaste mortos, Senhor. E nessa noite Tu estás aqui conosco, estás na casa de cada um dos Teus servos, Senhor. Pai Celeste, vai colocar nas Tuas mãos, Senhor, na fé dessa pessoa que tem se deixado levar pelas tempestades da vida, Jesus. Que os sonhos dela não morram, Senhor, mesmo em meio a essa luta tão grande que a humanidade está passando, Senhor. Que a pessoa possa entender que Tu estás entrando com providência, sim, que o Senhor vai trazer harmonia, vai trazer de volta aquele que se foi. Tu vai abrir a porta onde precisa ser aberto, Tu vai curar aquele que precisa ser curado. Tu vai tirar dúvidas dos nossos corações. E vai mostrar que Tu és grande, maravilhoso, poderoso, Jesus. Jamais deixou de ser, Senhor. Esses vendavais vão passar, Senhor. Esses vendavais vão passar. E nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Então
somente creia. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Declare. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Sei que os sonhos Se perderam no caminho, está sozinho, entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você.